Está no ar mais uma super live. Muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre sabotadores mentais. Você sabe o que é um sabotador mental? Você tem algum sabotador mental? Nós vamos abordar este conteúdo no assunto de hoje. E também nós vamos eu vou ensinar como que você faz para identificar esses sabotadores mentais. Falando assim, parece uma coisa distante, nossa, sabotador mental. Diminuindo essa questão da fala, nada mais e nada menos são os padrões negativos e também os padrões positivos que estamos envolvidos, que a nossa consciência, que a nossa mente está mergulhada. Você já parou para pensar que nós todos estamos vivenciando no mesmo planeta, mas nós temos uma perspectiva diferente de vida de um para o outro, de acordo com cada vida, com cada relacionamento, com cada experiência que cada um de nós temos? Isso é verdade. Cada um de nós consegue enxergar da sua janelinha um jeito diferente da realidade. E dependendo o que a gente vivencia, desde o momento em que a gente nasce até o nosso momento de hoje, nós vemos o mundo diferente das pessoas que convivem com a gente, também das pessoas que não convivem com a gente. Mas vamos voltar aos sabotadores mentais. Antes de iniciar esse assunto, eu peço que neste momento você pare de fazer aquilo que você esteja fazendo, eleve o seu pensamento para que possamos daqui por diante prosseguir conectado com consciências iluminadas, com consciências de luz, com egrégoras que sempre trabalham para o bem da humanidade, para o bem do universo. A partir de agora, nós fazemos parte dessas grandes egrégoras e estamos abertos a utilizar da melhor maneira a sabedoria. Tá certo? Bom, vamos falar do princípio. Como que surge esses padrões? Como que surge esses sabotadores? Nós, desde muito pequenininho, assim que a gente nasce, a gente procura a amamentação por necessidade. Assim que o bebê sente fome, ele vai buscar por intuição mesmo o aleitamento da mãe para poder saciar a sua fome e ter uma sensação prazerosa de bem-estar. Esse é o nosso primeiro vício. Só que esse vício, ele fica lá atrás, quando a gente sai da amamentação. A consciência humana, ela vai em busca, por instinto, por necessidade ou por desejo de novos vícios. Embora a palavra vício esteja direcionada de uma forma muito maior para vícios de drogas ilícitas ou lícitas, não é desses vícios unicamente que eu vou abordar com vocês. Eu vou falar com vocês daqueles vícios que parece inofensivo, mas que segura a gente de uma situação que a gente não consegue ultrapassar ou se desfazer dele, criando, aqui no caso, os sabotadores. Sabe quando você estipula uma data para começar um regime e não consegue cumprir? Estipula que não vai mais comer uma determinada coisa e não consegue cumprir? Estipula que vai levantar mais cedo, fazer uma atividade física e também não consegue cumprir? Esses sabotadores, eles são criados ou por desejo ou por necessidade. Eles nascem ou do desejo ou da necessidade. Independente da forma com que eles nasçam, existe um caminho a seguir. E até determinado momento, ele é considerado inofensivo. Ele só passa a trazer uma reação negativa quando ele passa a ter um poder sobre a gente. Quando a gente acha que está no controle, mas na verdade a gente está sendo controlado por aquilo que lá atrás surgiu como um desejo e agora tem uma força de vício sobre a gente, impedindo que a gente faça
as coisas que a gente gostaria de fazer. Essas consequências, essas coisas, esses sabotadores, eles não necessariamente acontecem de forma individual, um por vez. Na nossa mente existe diversos sementes de vícios sendo iniciado a todo momento. E como eu já falei anteriormente, assim que inicia esses vícios, eles são inofensivos, porque eles são muito pequenos. Ele ainda está testando você, despertando mais e mais prazer em você para ganhar espaço na sua mente. E aí é o momento de você se posicionar e colocar-se adiante desse vício para saber se você quer que ele crie raízes na sua mente ou se neste momento você vai retirá-lo como uma erva daninha e descartá-lo. É importante você saber que se a partir do momento em que você visualiza, que você tenha percepção que algo na sua vida não está bem, porque todos nós temos essa percepção, e você ultrapassa este momento, essa situação viciosa, ela vai se enraizando e ela vai criando um poder sobre você, um poder invisível que vai cada vez mais predominar sobre a sua vontade para que ele, o vício no caso, continue existindo. Tá ficando claro até aqui? Coloca aqui no chat se já tá ficando claro. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está chegando agora. E hoje nós estamos tratando sobre os sabotadores, aquelas dificuldades que a gente tem em realizar coisas simples. A gente se programa, a gente fala, né, que vai fazer, mas a gente acaba deixando para lá uma vez, duas vezes, três vezes, até que a gente percebe que a gente de fato não consegue realizar aquilo, mesmo se iludindo que a gente um dia vai conseguir. Isso é um vício, isso é uma informação que caiu ali na sua mente, como eu disse lá atrás, ou por necessidade ou por desejo, e ela foi alimentada de forma prazerosa e agora ela te dá um resultado que é o sofrimento. E o sofrimento aqui, gente, ele não precisa ser aquele sofrimento que a pessoa se joga em cima da cama, que a pessoa chora, que a pessoa se acaba. O sofrimento por não estar realizando algo que não quer, o sofrimento por não conseguir sair de uma relação amorosa, o sofrimento por não conseguir trocar de emprego. São diversos sofrimentos de diversos graus diferentes. O importante é você saber que existiu um início para essa sabotagem entrar na sua mente, criar uma resistência e agora está fortalecida. Aí vocês podem se perguntar: mas e agora, Sandra? Eu me encaixo dentro dessa questão em diversos aspectos. Não consigo terminar o relacionamento, me acho feia, não consigo mudar de emprego, não consigo passar na prova de um concurso. E todas essas circunstâncias são sementes viciadas que está na sua mente. Existe, gente, a forma de você reprogramar, você zerar aquela informação que ela foi germinada na sua mente, cresceu e agora está dando um fruto que você não gostaria de colher. Mas essa forma de reprogramar a sua mente, ela vai exigir que você queira muito, mas muito mesmo, alterar essa informação que está na sua mente. Uma vez que nós permitimos uma informação adentrar a nossa mente e ela fica ali bem quietinha no núcleo da nossa mente, ela cria uma espécie de proteção. Por isso que muitas vezes as pessoas elas têm 89% de chance de ter dificuldade de tirar esses sabotadores das suas vidas. Porque a própria mente, ela cria uma espécie de defesa para que não saia aquela informação que foi implantada ali. Então você vai ter que, em primeiro lugar, ter muita força de vontade, muita determinação para identificar cada semente viciosa que tem na sua mente, que você já deve saber de algumas, pela forma com que você vive o seu dia a dia, das dificuldades que você encontra de administrar a sua vida.
e ter consciência que essas dificuldades não é só negligência da sua parte, que existe uma questão invisível, essas sementinhas que fazem uma força constante para ganhar de você. E eu vou falar a verdade, na maioria das vezes, essas forças que elas fazem são valiosas para elas, porque elas têm o resultado que elas desejam, que é conseguir fazer você não ter o resultado que você gostaria. Então, quanto de semente tem na sua mente? Quanto de comportamento você tem no seu dia a dia que você gostaria de mudar? O quanto que você acha que existe de autossabotagem em você? É preciso ter consciência disso e é preciso seguir uma regra para que você saia dessa questão de ficar na dependência dessa informação que de forma invisível te controla. Tá ficando claro até aí? Alguém tem alguma pergunta? Pode colocar aqui no chat. Eu vou responder as perguntas de vocês. Boa noite mais uma vez para quem está chegando. Boa noite, Kátia. Boa noite, Cássia. Boa noite, Natália Riquetti. Na maioria das vezes, gente, as pessoas que convivem com a gente, elas conseguem identificar esses padrões negativos muito mais facilmente do que até mesmo a gente. Só que a gente não tem a humildade de pegar aquela informação que as pessoas estão falando, passando para a gente, e observar de uma forma criteriosa e utilizar a nosso favor. Até porque, na maioria das vezes, as pessoas que visualizam essas sabotagens na gente, elas não sabem trazer para a gente de uma forma sem ser agressiva. E automaticamente, a gente, quando recebe essas informações, já cria uma resistência. Mas é importante se desarmar, é importante saber ouvir e lidar com essas informações que as pessoas trazem para a gente, não pegando elas e validando e falando, não, você tem razão, é isso mesmo, mas analisando aquela informação. Porque às vezes a gente está envolvida de forma automática nessas informações negativas, o outro, de forma externa, conseguiu pegar esse jeito, essa informação, e ele pode estar tentando passar para a gente, mas a gente não se permite analisar o que o outro está sinalizando, verbalizando, por diversos motivos. O que eu estou falando não é para você aceitar a crítica do outro como sendo uma crítica construtiva, como sendo uma crítica certa, mas para você analisar o que o outro está falando, se aquilo que ele está falando de fato cabe em você, se tem como você fazer uma reciclagem de acordo com o que você analisou. E sempre para melhor. É para isso que a gente vive de forma coletiva. As pessoas externas, elas acabam sendo os nossos termômetros. É claro que um é mais agressivo, o outro é mais bruto, o outro é pouco humilde. Isso faz toda a diferença na hora que as pessoas vão passar essas informações para a gente. Mas a gente consegue, a partir do momento que você tem consciência de que você quer lapidar essa questão de sabotadores e tirar o máximo da sua mente. Se um está falando uma coisa, você vai avaliar aquilo de uma forma criteriosa e positiva, nunca de forma negativa. Tudo é no trabalho, é no relacionamento, para que você aprenda a lapidar quase que instantaneamente essa questão de qualquer informação que queira chegar na sua mente e se apropriar dela, fazendo dela uma moradia eterna. Então é muito importante a gente ter ouvidos e saber utilizá-los no dia a dia, de forma natural, no trabalho, nos relacionamentos, com a família. Na maioria das vezes a gente não tem paciência nem para ouvir. O outro vai chegando, você já se impõe, já fala, porque acha que é assim, que tem que ser assim, não tem que mudar. Tá tudo bem se você pensa dessa forma. Só que você está no canal errado, porque aqui a gente trabalha a questão de ter um autocontrole, um autoequilíbrio, de você se aproximar de você, ver o mundo de forma diferente e não estar na veia do sofrimento da humanidade.
Existe uma veia de sofrimento que é alimentada diariamente pela mídia, pela política, pela economia. E o meu trabalho aqui com você é não nutrir essa veia que é alimentada de forma externa. Muito pelo contrário, é nutrir a sua veia interna, porque eu tenho certeza que dentro de você existe conteúdo riquíssimo. E se eu consigo extrair esse conteúdo de você, de uma pessoa, de 10 pessoas e de 1000 pessoas, isso vai alcançando cada vez mais veias e veias de pessoas, tendo um equilíbrio na questão de sofrimento, tanto da parte externa como na parte interna. Tá ficando claro para vocês? Tá gostoso o assunto? Então vamos falar mais um pouquinho. Alguns sabotadores mentais, eles são sintonizados por informações que a gente já tem na nossa mente de ter ouvido a vida inteira. Então fica mais fácil, porque o terreno ele já está preparado. Se a gente ouviu muitas coisas de forma sofrida, teve cresceu numa família de forma sofrida, pessoas reservadas, isso vai criando limitação na gente e vai preparando o terreno da mente. Quando a gente ouve qualquer coisa que é errado, que é negativo, ou que a gente toma para nós como sendo certo nesse terreno que já está preparado de forma torta, a coisa ela tem uma predominância de germinar e crescer muito mais rápido, porque tem uma sintonia de informação. Ficou claro essa questão para vocês? Eu vou ilustrar aqui. Bom, se eu cresci numa família que achava que ter dinheiro era coisa errada, que só tinha dinheiro quem era ladrão, quem era desonesto, e quem quisesse entrar no reino do céu tinha que ser pobre, tinha que ser humilde. Se eu cresci, se eu tive aí a minha infância, a minha adolescência, até os meus 18, 19 anos, dentro de uma família dessa, eu tomo para mim a verdade de que passar necessidade é o correto. Mesmo que consciente, eu vá procurar um emprego, eu vá prestar concursos e eu gosto de ter dinheiro, o meu inconsciente ele já está preparado para receber de uma forma mais harmoniosa qualquer tipo de informação que se correlacione com essa verdade que existe na minha mente. Passei ali a infância toda, passei toda a adolescência, não foi 24 horas, foi ali metade de uma vida. Para quem tem 18, 19 anos, é uma vida inteira. Então, são algumas dificuldades, são alguns sabotadores que caem na mente dessas pessoas nessa faixa etária de idade com muito mais facilidade. E aí é uma questão de você ter que olhar para você de uma forma bem aprofundada e ver esses sabotadores quais são, ficar cara a cara com ele. Por que é que eu faço isso? Eu quero ou eu faço isso porque eu aprendi que tem que ser assim? E, gente, aqui não tem que ter sofrimento, aqui tem que ter ação. Você avalia, você vai numa loja, você quer comprar um sapato. Você não vai escolher o sapato que você quer? Você não escolhe a alimentação que você come? Você não escolhe as amizades que você se relaciona? Você também é responsável e tem o livre-arbítrio para escolher o que você vai pensar. O que é que vai constituir a sua mente, a qualidade dos pensamentos, a qualidade das informações. É óbvio que se a pessoa teve um crescimento de uma forma que ela visualiza as coisas de forma mais negativa, a predominância dela continuar exercendo esse ciclo negativo é muito maior. Mas a partir do momento que ela fala que ela não quer, ela vai fazer o possível e o impossível para ela sair dessa condição. E sem trazer justificativa. Sem falar que não consegue. Se ela não conseguiu de uma forma, ela vai tentar outra, porque ela está disposta a não viver aquilo, a não duplicar aquilo que ela vivenciou a vida toda. Bom, até agora eu estou falando de pessoas que já tiveram de forma mais aprofundada a mente preparada para ter sabotadores. E quem não teve?
E quem viveu numa família tranquila, quem cresceu numa forma tranquila e hoje se depara com sabotadores no dia a dia. Pode acontecer isso? Pode. Eu acabei de falar para vocês que da mesma forma que a gente escolhe a alimentação, as amizades, o companheiro, a gente também escolhe os pensamentos. Aqueles pensamentos, aquelas informações que eu tomo para mim como sendo verdadeira, são elas que vão ser a minha realidade. A partir do momento que essa informação entrou na sua mente, você valida ela todos os dias com comportamento e com outros pensamentos, ela forma a sua realidade. Se você quer saber qual que é o padrão do seu pensamento, o padrão da qualidade da sua mente, é só você observar como que você está vivenciando hoje. Se não estiver legal, tem que fazer os ajustes necessários. Se estiver bem, legal. Continua validando de forma positiva para você continuar alargando essa vida de prosperidade, de saúde, de felicidade que você vem vivenciando. Tudo certo? Alguma coisinha aí, Bruninha? Tranquilo? Estamos nos bastidores com Bruna Letícia, filhota.com. Tá tudo certo, gente? Vocês estão entendendo sobre os sabotadores mentais? É óbvio que uma pessoa ela não vai chegar num grupo de amizade e ela não vai falar assim, nossa, eu tenho um sabotador mental. E a outra vai falar assim, ah, eu também tenho. Não é assim que funciona, gente. Essa questão de sabotador mental, ela é individual. Não é uma coisa que a gente fica falando para os outros. Até porque não tem que ter boniteza, não tem que chamar atenção, ela não tem que ser vista de uma forma positiva. Ela é íntima, ela serve para sinalizar a gente de alguma coisa que a gente tem que arrumar, ajustar. Alguma informação que está na sua mente que não está vibrando de forma positiva e está acarretando para você um resultado que não é favorável. E se você não tiver uma atitude de arrumar essa bagunça que está na mente dessa informação, ela vai crescendo cada vez mais. Não pense você que colocando uma autossabotagem embaixo do tapete vai resolver os problemas. Se existem informações que você já consegue enxergar que são autossabotagem, que você vivencia, elas precisam ser resolvidas. Se elas não forem resolvidas, elas vão crescendo como se fosse uma bola de neve e mais tempo ou menos tempo, a única pessoa que vai sofrer as consequências disso é você. Ficou claro? Não quero te amedrontar. Eu só quero falar a realidade, eu preciso ser sincera. Existe aí uma demanda de pessoa muito grande que é escravizado por essas autossabotagem. Pessoas maravilhosas, pessoas que têm tudo para ser o que quiser na vida, mas se esbarram em alguma sabotagem e acabam se escondendo atrás dessas sabotagens por algum motivo que aí teria que ser estudado para não ser o seu melhor. Deixam de ser plenamente quem elas são para viver uma realidade que não é elas, porque a autossabotagem começa a direcionar a vida das pessoas. O medo, a fobia, procrastinação, esse tipo de coisa tira você do seu eixo e aí você fica sobrevivendo, você não vive, você sobrevive. E é óbvio que quem sobrevive está reclamando, está descontente. E quem está descontente e quem está reclamando está com um padrão vibracional ruim. Percebe como que é uma bola de neve que cada vez fica pior e pior e pior? Hoje o assunto é sobre sabotagem, mas tem aqui uma infinidade de coisas que dá para conversar nessa questão da sabotagem e trazer lucidez para você, para que você faça as escolhas do dia a dia sem você ficar criando situações que não é necessário. Ontem eu estava atendendo uma paciente e aí eu dei um exemplo para ela que é muito legal. Se existe uma criança, agora com esses dias mais frio, que tá ali num cantinho sozinha, tá sem proteção do frio, qual que é o seu comportamento em relação a isso? O que é que você vai fazer em relação a isso?
Você vai comentar com a outra pessoa que existe ali uma criança, que coitado, que ele está abandonado, que ele está sozinho, que ele está com frio, ou você vai ter uma atitude. Você vai se colocar no lugar da criança ou você vai ter uma atitude. É simples, a gente que complica. Se tem uma criança, se está com frio, se você pode ajudar, você não precisa se colocar no lugar da pessoa. Pega o cobertor se você tem, faça o que você pode fazer, vai lá e faz. Se você se coloca no lugar da pessoa, você está vivendo o que o outro está vivendo, está entrando dentro do mesmo poço que ele está. Emocionalmente, quem vai tirar você daquela situação? Entenderam? É simples, nós complicamos. Não estou falando que tem que virar as costas, não é isso. Eu estou falando que tem que ter uma ação em vez de você colocar o corpo da emoção. Se você colocar o corpo da emoção, você vai julgar coisa que não é necessário, que não cabe a você. Cadê a mãe dessa criança? Por que que tá aí? Que sociedade cruel e blá 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 que você não vai conseguir resolver naquele momento em vez de pegar e agasalhar a criança, ou servir um prato de sopa, ou fazer o que tiver dentro das suas condições. Na vida, todos os dias é uma questão de escolha. Você pode escolher resolver, ou você pode escolher fazer o que a maioria das pessoas faz: reclamar, se queixar, apontar a culpa de alguém. Sempre alguém tem que ter culpa de alguma coisa e as pessoas perdem tempo nisso. Tem que fazer, vai e faça, e depois vê o que é necessário, como que você pode ajudar. Entra numa ONG, entra numa corrente se você gosta, para continuar ajudando. Certo? Ficou claro? Bruninha, mais alguma coisinha? Quanto tempo tem de live? Tá. Bom, eu falei para vocês, agora eu vou falar aqui como que vocês fazem no dia a dia, depois que vocês identificam as autossabotagem, comer muito chocolate, assistir muita televisão, dormir muito, ficar sem dormir, estar no relacionamento que você já identificou que não está te fazendo bem, mas você não consegue sair. Existe um vício aí. Você está viciada na pessoa, você está viciada na relação. Todo vício, gente, ele tem uma base chamada prazer. Todo vício, ele tem prazer. Quando eu falo prazer, não é que você fala, eu tenho prazer de estar no relacionamento que eu não estou bem. Não. O seu organismo, ele produz hormônios, ele produz substâncias prazerosas para o seu organismo, para o seu corpo. E quando você está numa situação que você já identificou que não é saudável, o seu corpo ele não quer deixar de receber aquela sensação de prazer. Quando se tem um vício e se tem um prazer, o resultado é o sofrimento. O que é que a gente vai fazer quando se tem essas três bases de vício, prazer e sofrimento? O que é que dá para mudar nessas três bases para a gente sair dessa condição de forma consciente, sem se magoar mais ainda, sem sofrer mais ainda? Nós temos que substituir o prazer. Não tem como mexer no vício. O vício, fala para uma pessoa que é viciada em qualquer coisa parar de fazer o que ela vai sofrer, ela não consegue. A gente tem que substituir o prazer, porque o corpo ele não vai sentir o baque. E aí você vai deixar de fazer uma coisa e substituir por algo que seja positivo. Não adianta você substituir um vício que está te acarretando um problema por um outro vício que vai te trazer problema também. Tem que ser a substituição também de forma prazerosa por algo que não vai te acarretar um problema em longas datas. Então, enxergue, estude bem o que é que você vai substituir para não ter o denominador de sofrimento. Isso é possível. A gente trabalhou, estudou aqui, a gente desenvolveu a escola plenamente, que é para quem quer saber de tudo isso de forma bem esmiuçada, tudo isso de forma da base
de forma clara, desde a base até a forma mais avançada. Tanto que são 4 graus e cada grau tem 8 módulos. Então, mais para frente, a gente ainda não tem vagas abertas, mas mais para frente a gente vai disponibilizar em primeira mão aqui no canal para vocês que seguem a gente as vagas da escola plenamente, a escola da sua mente, para você aprender a lidar com a sua mente, colocando em prática hábitos bons, começando a observar quais são os hábitos que não são bons, os hábitos que te escraviza. Na maioria das vezes, a gente acha que a gente é atacado por consciências extrafísicas, a gente sofre por inveja dos outros, a gente sofre pela maldade dos outros. Isso é verdade, existe. Mas o maior agente que prejudica a gente é nós mesmos. Por isso que surgiu a escola plenamente. Eu vou ensinar vocês, a partir do zero, a fazer uma reprogramação total nessa condição da mente, a identificar esses sabotadores e a colocar em prática hábitos bons, retirando, jogando mesmo no lixo essas questões que sabotam vocês no dia a dia, a gente no dia a dia. E aí existe muita técnica, existe muito estudo com diversos pacientes para poder chegar nesse denominador que a gente chegou de forma positiva em todo esse cronograma, em toda essa elaboração. Então, mais para frente, a gente vai anunciar em primeira mão aqui para você que segue a gente, que está aqui, que sempre está ouvindo, aprendendo, falando, comentando. Inclusive, uma das coisas que a gente vai fazer quando a gente abrir as inscrições da escola plenamente é 10% do valor total dos inscritos vai ser doado em vagas. Então, vamos supor, teve 100 inscritos, haverá 10 bolsas de doação. É uma forma de estar auxiliando a sociedade de forma coletiva para as pessoas que têm interesse e não têm como participar. Teve 1.000 inscritos, nós vamos doar 100 bolsas. Tem 10 inscritos, nós vamos doar a proporção de 10% também. A gente vai fazer toda a apuração, vai abrir e fechar as inscrições, e aí depois eu vou passar a listagem para vocês de quem foram os beneficiados com as bolsas do primeiro grau da escola plenamente. Combinado? Mais alguma coisa que eu tenho que passar para eles, Bruna? Já tem data para o plenamente? Ainda não, tem vários projetos, né? A gente está com vários projetos. Ótimo, a gente vai notificando vocês, toda segunda-feira a gente está falando, mas tá vindo aí, então se preparem porque é muito interessante. Vai estar falando desde o momento em que a gente pega uma informação, coloca ela na mente na inocência e aí a gente passa a nutrir aquela informação que perde o equilíbrio, vira um vício que tem prazer e chega no sofrimento. Viu como que a coisa acontece na maioria das vezes sem maldade, mas ela chega num resultado onde o sofrimento ele manifesta no dia a dia e aí a gente já não quer mais, a gente quer voltar e não tem como a gente voltar a esses passos que foram dados de forma tão simples assim. A gente tem que entender cada passo, como que ele foi criado, nutrido, gerado para chegar no sofrimento, para poder desfazer disso tudo. Tem o entendimento, tem o estudo, tem a metodologia e eu vou trabalhar com vocês já já, logo mais na escola plenamente, certo? Gente, eu vou encerrando por aqui essa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês se auto-observem, que vocês sejam muito sinceros com vocês. Nós estamos envolvidos numa humanidade onde as pessoas falam sem pensar, falam sem ouvir o que elas falam, agem sem pensar, e isso traz consequências não favoráveis para ela e para as pessoas que estão ao redor dela. Pessoas que agem dessa forma, elas não estão no controle das suas emoções, que também é um assunto que a gente vai abordar e ensinar na escola plenamente. Diga, Bruninha.
Siga no Instagram para saber as novidades. Que a gente vai Isso estar falando mesmo. lá também. Nós vamos colocar muita informação também lá no Instagram. Eu vejo que tem muita gente que acompanha aqui a gente nas lives que ainda não está lá no Instagram. Então acompanhe. De repente, você consegue pegar até um ticket de desconto legal da primeira turma da escola Plenamente Start. Certo? O Instagram, qual que é, Bruna? @ciclo 5D. @ciclo5D. @ciclo5D. Certo? O mesmo nome do canal aqui do YouTube. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês pensem no conteúdo de hoje, tenham uma excelente semana, se agasalhem por causa do friozinho e um abraço vibracional para cada um de vocês. Permanecemos agregada a essas egrégoras de luz, podendo trazer para o nosso campo energético, nosso campo de energia, nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional, equilíbrio, paz, hoje e todos os dias. Certo? Até mais, gente!